Uma noite feliz para todos os torcedores do Atlético Paranaense e uma noite triste para todos os torcedores colorados. Uma noite tensa. A vitória de 1-0 do Atlético Paranaense com o gol de Bruno Guimarães no jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2019 foi o que marcou a partida. Mas o atacante Paulo Guerreiro já avisou. Infelizmente é difícil jogar aqui. Eu tentei bater muito, controlava a bola e queria chutar, mas a bola quica muito e levanta para cair de novo. Demora muito, né? É complicado esse campo, mas em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. E chegou o dia para ver se o que Paulo Guerreiro falou se concretizará. Chegou o dia da grande final, talvez um dos dias mais importantes do ano do futebol. A final da Copa do Brasil, o jogo de volta. Atlético Paranaense com a vantagem de 1-0 após a vitória em casa. E o Inter tendo a vantagem do fator local. Paulo Guerreiro já havia avisado, em casa a gente resolve. Mas será que isso acontecerá mesmo? Será que o Inter vai resolver em casa hoje? É isso que iremos descobrir esta noite. Nesse vídeo, nós iremos fazer um preparativo para a grande final, porque vai ser um jogo de arrepiar, vai ser uma batalha dentro de campo, todos os jogadores dando a vida como se fosse seu último jogo. O Atlético Paranaense deu agora, nos últimos dias, uma entrada em crise, não assim uma crise muito grande, tipo de um time que está quase sendo rebaixado, não, mas uma crise que não poderia estar acontecendo para um time que está quase sendo campeão da Copa do Brasil. O técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, deu uma entrevista dizendo que ele está muito cheio, a cabeça dele está muito cheia, ele está muito cansado e que ao final desse ano, quer dizer, basicamente ao final da Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil, ele sairá do time, não importa o resultado da Copa do Brasil, resultado da temporada. Isso não pode ser dito por um técnico em véspera da Copa do Brasil, da final. Tu pode sim falar que depois que acabar o jogo, tu pode sim falar que tu vai sair da equipe, mas não antes da final. Isso desmotiva alguns jogadores, deixa alguns jogadores preocupados com o que pode acontecer e tal. A torcida também fica um pouco bravo contigo, essas coisas assim. Ele também deu uma outra entrevista dizendo que o Internacional, os torcedores do Internacional já estão comprando chopp, faixas e tudo mais, comemorando como se já tivessem virado a partida, sendo que isso não está acontecendo. Na verdade, isso está acontecendo, só que não em Porto Alegre, e sim no Paraná. A torcida do Atlético Paranaense já está comprando faixas de campeão da Copa do Brasil. Tem fotos já das faixas, de torcedores com as faixas na mão. Mas ele falou que o Internacional que está fazendo isso. Então, é algo que ele também não poderia ter falado. Isso está deixando o Inter mais mordido também para a final. Está deixando o Inter querendo a vitória, né? Mordido, tá deixando o time dele desmobilizado, então isso pode mudar toda a final. Paulo Guerreiro já saiu brabo do último jogo, deu pra ver, já querendo voltar pra meter gol, e mais com essas entrevistas do técnico, ele deve voltar pra fazer gol mesmo, deve entrar para garantir o título para o Internacional. Paulo Guerreiro pode decidir, o Internacional precisa que ele esteja assim, querendo meter gol, querendo decidir, porque Paulo Guerreiro talvez seja o principal jogador do Inter na atualidade, o artilheiro da Copa do Brasil, que se ele marcar hoje à noite, nessa partida, às 9h30 da noite, ele se torna o artilheiro isolado da Copa do Brasil, e se Edenilson marcar, também pode se tornar o artilheiro isolado da Copa do Brasil. O Inter precisa de 2 gols de diferença para vencer sem precisar de pênaltis. 1 gol de diferença para o Internacional dá pênaltis. Vitória do Atlético Paranaense dá Atlético Paranaense campeão. Empate da Atlético Paranaense campeão. E vitória de 2 gols para cima da Internacional. O Inter tem uma missão difícil, mas não é uma missão impossível. O Inter já teve essa missão esse ano,
na mesma competição. Contra o Palmeiras, nas quartas de finais da Copa do Brasil, o Internacional surpreendeu e mostrou que não é qualquer um que pode se igualar a gente. Passamos pelo Palmeiras, após perder de 1-0 para eles, no campo deles. Fizemos um gol, quer dizer, fizemos 2 gols aqui, mas um acabou sendo anulado. E nos pênaltis, o Internacional venceu o Palmeiras. Uma partida marcada talvez por muitas polêmicas. Gol anulado do Internacional, pênalti anulado pro Palmeiras, uma partida muito polêmica, mas o Inter conseguiu a vitória. Talvez o Inter consiga a vitória hoje, faça mais uma virada dessas. Essa sim será a noite do ano do Inter. Não importa se o Inter vai vencer de 1-0 e vai ganhar nos pênaltis, ou não importa se o Inter vai ganhar de 3-0, 2-0, 4-0, não importa o placar. Mas se o Inter for campeão, essa será a noite do ano do Inter. O Inter poderá ser bicampeão da Copa do Brasil. Já o Atlético Paranaense poderá ter o título inédito da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, sim, é um time que vem crescendo no futebol, que vem mostrando sua força. Ano passado ganhou a Sul-Americana, título inédito, primeiro título internacional deles. E talvez esse ano eles ganhem pode sim levar o título da Copa do Brasil esse ano. Talvez o favoritismo seja deles por causa do placar, mas o Inter sim é um time forte, é um time guerreiro, que lutará até o final. Lutará dando sua vida aos jogadores em campo, como se fosse o último jogo de suas vidas, para ter a vitória, para levantar a taça, para ser o campeão da Copa do Brasil, para ser bicampeão da Copa do Brasil e mostrar que o Inter não é qualquer timezinho, que o Inter é um time grande, que o Inter merece isso. O Inter talvez seja o time que mais merece esse título da Copa do Brasil. O Inter brigou todos os jogos, deu raça em campo, venceu do Palmeiras de virada. Na semifinal não perdoou o Cruzeiro, jogou pra frente, vencendo de 1-0 no Mineirão e de 3-0 no Beira-Rio e conseguiu a vitória. Mas nem tudo são flores pro Inter nessa Copa do Brasil. É claro, o Inter jogou mal, o Inter jogou retrancado contra o Atlético Paranaense lá. Foi um jogo do Inter medíocre, um futebol que o Inter não é um bom futebol. Futebol retranqueiro, o Inter se fechou totalmente. Fez que nem o Grêmio na semifinal contra eles. Entrou todo pro seu campo de defesa e deixou eles ir empurrando o Inter. O Inter acabou sofrendo só um gol, enquanto o Grêmio 2. Talvez seja porque a defesa do Inter é melhor que a do Grêmio, ou talvez seja porque o Inter teve sorte. O Inter poderia sim ter tomado mais gols, mas o Inter evitou. E isso é que o Inter tem que fazer nesse jogo também. Não pode sofrer gols, mas também tem que marcar. O Inter tem que jogar pra frente, mas não precisa enlouquecer. Tem que jogar como jogou contra o Palmeiras. Um jogo pra vencer, um jogo querendo a vitória, um jogo onde o Inter dá a vida em campo, um jogo onde o Inter vai guerrear até o final, mas o Inter não deve ter medo, o Inter não deve ter medo, o Inter tem que ir para cima deles, e também o Inter não deve enlouquecer, porque é só um gol. Um gol parece ser muito grande a vantagem do Atlético Paranaense, mas se o Inter fizer um gol, o Inter leva para os pênaltis. E se depois o Inter fizer mais um gol, o Inter é campeão da Copa do Brasil. Então hoje à noite nós veremos quem será o grande campeão da Copa do Brasil. Quem sairá de lá campeão da Copa do Brasil? Será que será o Inter que vai ser bicampeão da Copa do Brasil? Ou será o Atlético Paranaense que levantará o título inédito da Copa do Brasil? Descobriremos tudo isso hoje à noite, às 9h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos, Inter! As prováveis escalações devem ser: pelo lado do Internacional, Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Bruno, Wendel, Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson, D'Alessandro, Guerreiro e Nico Lopes. No lugar de D'Alessandro, como ele não está 100% na forma física, pode jogar Wellington Silva ou Rafael Sobis. Já pelo lado do Atlético Paranaense, a equipe deve ser Santos no gol, na zaga Robson Bambu e Léo Pereira, pelas laterais Kelvin e Márcio Azevedo, no meio de campo Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães, para fechar o time no ataque Marco Ruben, Rony e Nicão. Vamos, Inter, vamos levar essa taça para casa.